Pessoal, a gente vai formalizar a teoria do erro. Eu vou aproveitar umas coisas que a gente falou na aula passada, então eu não vou partir do zero. A gente já fez, a gente já equacionou o erro na aula passada. Então, eu primeiro vou falar sobre as entradas polinomiais e depois eu vou formalmente apresentar para vocês o erro de posição, o erro de velocidade e o erro de aceleração. Eu quase nunca abordo ele de maneira sistemática como os outros, porque é muito mais comum a gente trabalhar com o erro de posição e o erro de velocidade quando a gente estiver trabalhando com sistemas práticos. Tá? Primeira coisa, o sinal polinomial. O que é um sinal polinomial? É literalmente isso, é qualquer sinal que eu possa expressar como um polinômio em T. Os sinais polinomiais, na verdade, eles têm origem no impulso. Se eu tenho um impulso e integro o impulso, eu tenho o degrau. Se eu, do degrau, faço a integral, tenho a rampa, que é a função t, né? T na 1. Se eu se eu integro a rampa, eu tenho a parábola, t ao quadrado. Se eu integro de novo, a cúbica, t ao cubo, e assim por diante. Então, na verdade, os sinais polinomiais eles podem ser obtidos através de integrais do impulso. É uma coisa bem interessante, até porque vocês vão entender a origem do termo tanto rampa unitária, degrau unitário. Eles têm a ver muito com essa propriedade, que eu vou integrando e vou gerando novos sinais. Né? Eu tenho o de t, que é o meu degrau unitário, que é a referência mais comum. Até vou colocar aqui, né? Entradas polinomiais. Tá? Existe a entrada U de t, que é o degrau. Né? A transformada do degrau unitário é 1 sobre S. Eu vou colocar o sinal e sua transformada, porque a gente vai precisar disso na aula de hoje. Tá? Se eu integro o impulso, se eu integro o degrau, eu tenho a função t, u de t. Né? Tem a função t vezes u de t. Essa função é conhecida como rampa unitária. Tá? E a transformada dela é 1 sobre S ao quadrado. Né? Se vocês lembrarem da tabela de Laplace, né? Ou até mesmo da propriedade da integração, que é uma multiplicação por 1 sobre S. Se eu integro t, que função eu tenho? Se eu integrar t. T ao quadrado sobre 2. T ao quadrado sobre 2, quando deve ser xingado, mas você está de parabéns. Não é seu aniversário, mas você está de parabéns, né? Se eu integrar t, eu tenho t ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque se eu derivo essa porcaria, eu tenho t. Né? Tem que saber isso, por favor. Então, t ao quadrado sobre 2 u de t é conhecido como, né, vai ser a nossa parábola unitária. Eu detesto esse nome, tá? Mas vai ser a nossa parábola que a gente vai usar aqui para ensaiar, digamos assim, e verificar a resposta de sistemas. E por que eu vou trabalhar com essa infeliz ao invés de trabalhar com t ao quadrado só? Pela propriedade da integração. Porque quando eu integrar, o sinal no domínio da frequência fica unitário, perceberam? 1 sobre S ao cubo. Se eu integrar de novo essa porcaria, e vou integrando, e vou integrando, e vou integrando, eu vou ficando com sinais aqui no domínio da frequência que são potências negativas de S, né? Se for ver. S na menos 1, S na menos 2, S na menos 3 e assim por diante. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esses sinais no início, tá, pessoal? Principalmente esses três. Degrau, rampa e parábola. Tá? E especialmente desses sinais, esses dois. Né? De novo, vou até explicar. Né? Dificilmente se exige do meu sistema de controle uma resposta a uma parábola. Né? Porém, é muito comum
eu ter esse tipo de mudança na variável de referência, ou até mesmo esse tipo de mudança, que é muito comum também na indústria. Tá? O que acontece, né? A gente vai dizer aqui no jargão dessa parte do conteúdo que isso é uma mudança de posição do set point, né? Da referência, que pode ser o set point ou a referência do meu sistema. Tá? Então, eu mudei a posição do set point de um valor x para um valor y. Eu dei um degrau. Tá? Então, a gente vai dizer que isso é uma mudança de posição. Agora, quando eu quero ir de um ponto A até um ponto B, de um valor x até um valor y, seguindo uma certa taxa, essa referência ela não é mais uma referência com a natureza posição, ela tem uma natureza de velocidade, é uma posição que está variando com o tempo. Tá? Então, esse tipo de referência a gente vai chamar de referência do tipo velocidade. Né? É uma corrida tipo velocidade. Né? Então, vocês têm que diferenciar esses dois tipos e o nome que a gente usa principalmente para ele. Há uma mudança de posição e também existe uma mudança de velocidade no set point. Assim, sistemas vão ser estudados com degrau. Né? Quando eu trabalho com referências de posição, é a mesma coisa de meter um degrau na entrada do sistema. Quando eu quero uma referência que, pelo menos em parte, tem uma característica de mudança de posição no tempo, né? Ou seja, uma velocidade, a gente vai estudar isso aplicando a rampa. Se eu quisesse medir, digamos assim, como o meu sistema se comporta quanto à aceleração, daí eu uso uma parábola. Então tá, pessoal. Vamos seguir. Então, dificilmente eu vou trabalhar, né, com uma referência do tipo aceleração. Mas se eu quero estudar o comportamento, como o meu sistema se comporta quanto à aceleração, que obviamente vocês têm que notar que seguir uma posição é mais fácil que seguir uma rampa, que é mais fácil que seguir uma parábola. Né? Então, eu vou adicionando graus de complexidade no rastreamento do meu sistema. Tá? Então, um sistema mais ou menos segue degrau. Um sistema mais robusto consegue seguir rampa. E se o carinha é graúdo mesmo, né, ou a carinha é graúda, consegue seguir parábola também. Tá? Mas dificilmente há uma necessidade, né, salvo em algumas situações bem específicas, que eu siga uma referência parabólica com erro nulo, tá, inclusive. Tá, pessoal? Porém, se eu tenho essa referência aqui, ela é muito comum. Um exemplo clássico é no acionamento de máquinas elétricas. Máquinas elétricas de grande porte, eu não estou falando da minha furadeirazinha de 1/3 de cavalo. Eu estou falando em motores que têm muita potência. Né? Eu jamais vou acionar esses motores tentando fazer eles chegar na velocidade máxima instantaneamente. Tá? Por quê? Porque eu corro risco a ter correntes muito grandes, correntes de inrush muito grandes quando eu aciono essas máquinas dessa maneira. Então, usualmente, se acelera elas progressivamente para aumentar a vida útil e também não dá um solavanco. Né? Pensa, se eu estou acionando os motores elétricos de um carro, inclusive, né? Se eu quero fazer um carro, se por acaso eu exijo uma velocidade muito alta, muito rápido, o carro provavelmente vai derrapar. Né? Os pneus, as rodas vão girar em falso. Não é o que eu quero. Eu quero que a aceleração vá progressivamente aumentando. Então, eu vou ter que seguir rampa e não seguir uma posição. Tá? Então, é muito comum eu ter essa situação. Por isso que eu vou focar nesses dois sinais aqui, no entendimento desses dois sinais. Tá? Dito isso, pessoal, a gente tem que lembrar do erro. Tá? Essas são as minhas entradas de interesse nesse primeiro momento. E a gente viu na aula passada que a gente vai trabalhar nesse momento com uma realimentação unitária, porque facilita o entendimento e também, hoje em dia, porque é relativamente comum de acontecer. É fácil, com microcontroladores, por exemplo,
eu consegui essa estrutura de controle. Então, é ela que a gente vai estudar. Vocês vão ver outras topologias quando vocês ficarem mais cascudos em controle, tá, pessoal? Claro. O meu sinal de referência vai ser colocado aqui, o meu interesse é rastreá-lo, a minha saída do meu sistema vai ser o y, e essa variável vai ser o erro. Eu meio que expliquei na aula passada como que eu encontro a equação do erro, porque o meu objetivo, quando eu quero compreender qual é o erro em regime permanente, então, o erro em regime, percebam que a saída não é o foco principal desse estudo. O foco principal desse estudo é o erro. Então, a gente vai encontrar a equação do erro em relação à referência, coisa que eu fiz na aula passada, e a gente chegou à conclusão que o erro em relação à referência tem essa função de transferência, que inclusive eu posso dizer que é 1 sobre 1 mais a equação do ramo direto do meu sistema. Isso aqui só vale para a realimentação unitária, que fique claro, tá? Muito importante isso. Na verdade, se a realimentação não é unitária, eu vou ter aqui o que a gente chama de malha aberta, mas tá para outra hora, né? Vamos focar no entendimento disso aqui, que é um pouco mais simples. O que acontece agora? Fácil, né? O erro, e percebam que não é o erro em regime permanente só. O erro de S, a transformada de Laplace do erro, vai ser então referência vezes 1 sobre 1 mais G do meu ramo direto. Tá? Simples assim. Tá? Inclusive, se eu quero estudar qual vai ser a dinâmica do erro, inclusive, eu posso encontrar essa função de transferência, calcular polos, calcular zeros. É bizarro, mas sim, dá para fazer, bem tranquilo. Né? Inclusive, eu posso saber se esse erro aí ele vai ter oscilação, se ele vai cair monotonicamente, se ele vai tender a zero ou não. Mas o meu foco para esse momento é o erro em regime permanente. E a gente sabe que o regime permanente é quando o sistema já estabilizou. Eu quero saber qual que é a tendência do erro, para onde que o erro vai tender. Só que aí que tá, isso é muito relativo. Né? Relativo ao quê? Ao tipo de sinal que eu estou aplicando no meu sistema. Se eu aplicar uma referência de posição, eu posso ter um comportamento que não é o mesmo comportamento se eu colocar como referência uma rampa. Né? Porque eu já até falei, né? Uma rampa é mais difícil de seguir do que uma posição, do que um degrau. Né? O fato é o seguinte, eu vou estabelecer 3 tipos de referência comum, posição, velocidade e aceleração. Então, posição, velocidade e aceleração. Né? E daí, para o mesmo sistema, eu posso dizer que o erro de posição é tanto, que o erro de velocidade vai ser x, e que ele vai apresentar um erro de aceleração infinito, não sei. Perceberam como eu posso ter critérios diferentes dependendo da referência que eu utilizar? E isso origina o que a gente chama de tipo do meu sistema de controle. Tá? Um sistema de controle do tipo 0, ele consegue seguir uma referência de posição e não consegue seguir essas duas outras. Então, consegue seguir posição, não consegue seguir outros sinais. Um sistema de tipo 1 segue uma rampa. Consegue seguir melhor ainda uma posição, mas não consegue seguir aceleração. E um sistema de tipo 2 consegue seguir a aceleração e, obviamente, consegue seguir os outros dois. Então, é bem simples. O tipo do sistema, que é uma coisa que vocês podem ouvir por aí, tipo 0, tipo 1, tipo 2, só diz respeito a qual entrada polinomial ele consegue seguir. Né? Um sistema de tipo 0 segue uma referência aqui, t na 0 u de t. Sistema de tipo 1 segue uma referência t na 1 u de t.
Sistema de tipo 2, t na 2, o dt. Então fica bem óbvio, né? O grau do polinômio que ele consegue seguir caracteriza ele como tipo quando a gente está estudando o erro. Tá? Então, não esqueçam, se eu falar sistema de tipo 1, é um sistema que consegue seguir rampa. Tá? E se ele consegue seguir rampa, pressupõe-se que ele já segue posição. Né? E se eu falar assim, ele só segue rampa, ele não consegue seguir uma parábola. Tá? Vocês vão entender a matemática e os desenhos daqui a pouquinho. Se eu quero entender o erro em regime permanente de operação, né, eu vou denotar esse erro como um erro minúsculo e provavelmente usar um subíndice para indicar se é erro de posição, erro de velocidade ou erro de aceleração. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte: o erro em regime permanente, basicamente, é o valor do erro no infinito. É para onde o erro vai tender. E se eu sei isso, eu sei bastante coisa do meu sistema, né? Eu sei onde ele vai estabilizar, por exemplo. Tá? Pelo menos a variável do erro. Tá? Um detalhe importante: calcular o erro não implica em verificar estabilidade. Eu só estou verificando matematicamente o erro, mas é fundamental que o sistema de controle seja estável para essa análise ser correta. Tá? A gente vai falar sobre estabilidade nas próximas aulas. O fato é o seguinte: o erro em regime permanente vai ser o limite quando S tende a zero de S vezes o E de S. O que eu estou usando aqui? O que eu expressei? O que eu escrevi aqui? Tem um nome essa porcaria. Vocês vão levar uma espadada do Safirote aqui, vai atorar vocês no meio, assim. O que está escrito aqui no quadro? Tem um nome. Que nome que é esse? Que eu já usei esse semestre, pessoal. Aqui, ó, vai ser a facada no pescoço. Eu já estou ficando nervoso, hein? Ninguém, nenhum Salvador. Salvador, justiciero. Pessoal, esse é o teorema do valor final. Um teorema da transformada de Laplace, que me diz que o valor de um sinal no tempo tendendo ao infinito é igual ao limite da transformada do sinal vezes S quando S tende a zero. Sinais passou batido, né? O início do conteúdo, ganho DC, passou batido também. Já era, esqueci, né, pessoal? O professor está brabo hoje. Tá? Então, o que acontece? Utilizando essa equação, eu posso, e eu vou só reescrever ela aqui de uma maneira mais simples, eu posso sempre calcular o meu erro do sistema em regime permanente. Não importa, inclusive, o sinal de entrada. Né? Se a entrada é polinomial, eu vou poder usar isso aí, vocês vão ver. O fato é o seguinte: vamos estudar como é que é o erro de posição de um sistema qualquer. Então, erro de posição. O erro de posição, eu vou ter que fazer a referência igual a 1 sobre S. Por quê? Porque é um degrau. Né? Então, R de T é U de T, R de S é 1 sobre S. Né? Substituindo essa equação aqui embaixo, né, eu tenho que o erro do meu sistema vai ser 1 sobre S vezes 1 sobre 1 mais G do ganho mais a função do ramo direto. Aplicando o teorema do valor final, eu consigo inferir o erro de posição desse sistema. Então, o erro de posição, então eu denotei como E pós, para dizer que é de posição, vai ser o limite, quando S tende a zero, de S vezes 1 sobre S vezes 1 sobre 1 mais G do ramo direto. Né? Ora, pois, pode fatiar sem medo, né, cara? Vou ter essa em cima, essa embaixo, corta. O limite se torna só esse aqui. Né? E como eu tenho 1 em cima, eu posso puxar esse limite para cá. Né? Pode parecer estranho, mas eu vou fazer isso. Então, o erro de posição, na verdade, para nós, ele é apresentado como 1 sobre 1 mais Kp. Kp
é conhecida como constante de erro de posição. E ela é dada pelo cálculo do limite, quando S tende a zero, do próprio ramo direto. Coisa que a gente viu na aula passada. Eu falei para vocês na aula passada. Pode rebobinar, pode ver a aula de novo, pode abrir a aula e botar do lado. Que eu falo, ó pessoal, se eu sei o ganho DC do ramo direto, eu posso inferir o erro. Né? É óbvio que agora eu estou formalizando, dizendo que esse é o erro de posição. Né? E Kp é a constante de erro, né? De posição. Constante de erro de posição. Tá? E daí eu tenho uma formuleta. Vocês que adoram fórmula, tem uma formuleta. É 1 sobre 1 mais Kp. Onde Kp é o ganho DC. Isso aqui é G do ramo direto de zero, né, pessoal? É o ganho DC do ramo direto. Deu para bom. Coisa que eu falei na aula passada já. Né? Pronto. Calculamos o erro. Eu já posso ir para o erro de velocidade e depois eu explico o que está acontecendo. Tá? Seguinte, ó, o erro de velocidade. Para estudar o erro de velocidade, a minha referência tem que ser diferente, né? Tem que ser 1 sobre S ao quadrado. E eu vou fazer a mesma merda. Né? O meu erro vai ser 1 sobre S ao quadrado vezes 1 sobre 1 mais G do ramo direto. Né? E vou calcular o limite para inferir o erro de velocidade. Então, o erro de velocidade é o limite, quando S tende a zero, de S, 1 sobre S ao quadrado, vezes 1 sobre mais G do ramo direto. Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é que um filho da putinha sobra aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui foi faconado, assim, facão. E aqui não foi uma facada fatal, né? Foi tipo uma facada do Bolsonaro ali. O carinha saiu, sobreviveu. Um carinha sobreviveu aqui, o S. Tá? Como sobrou o S, eu posso jogar para dentro do parênteses aqui no limite. Então percebam que o limite desse erro aqui é diferente desse erro, não é a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque o sinal de referência mudou. Tá? O sistema pode não mudar, mas como a referência mudou, o erro muda. Tá? Então o que acontece? Ó? O erro de velocidade vai ser o limite, quando S tende a zero, de 1 sobre S mais S vezes a função do ramo direto. O professor só está deduzindo coisas hoje. Eu não vou ficar jogando para vocês um monte de fórmula sem mostrar de onde é que vem, né, cara? Porra, que graça que tem fazer isso. Eu estou tentando dar uma coisa bem dada, né? Explicar de onde é que surgem essas relações, né? Não só usar elas. Né? Pessoal, cuidado não, o que vocês têm que notar é uma coisa. Se eu faço esse limite, quando S tende a zero, e se eu substituir o S, percebam que essa parcela da soma sempre vai zerar. Eu sempre vou ter zero mais alguma coisa. Eu não posso eliminar essa parcela da direita do limite porque eu não sei a função do ramo direto. Genericamente, eu não sei, eu não posso dizer que isso aqui vai tender para zero ou não. Perceberam? Mas eu sei que S em si tende para zero. Então eu posso simplificar isso e escrever que o erro de velocidade é tão somente o limite, quando S tende a zero, de 1 sobre S vezes G do ramo direto. Que a gente não gosta de trabalhar com essa fórmula. Quando a gente gosta de trabalhar, quando a gente quer fórmula, a gente escreve isso aqui, ó. O erro de velocidade é 1 sobre kV. E a gente diz que kV é igual ao limite, quando S tende a zero, de S vezes G do ramo direto de S. Pausa para respirar. Ó, deu, terminou a pausa. Kp é o limite
do ramo direto. KV é o limite de S vezes o ramo direto. A entrada, posição, é T na zero. O KP é limite de S na zero G do ramo direto. A entrada de velocidade é T na 1. O limite é S na 1 G do ramo direto. A entrada é T na 2. O limite vai ser S na 2 G do ramo direto. A entrada é T na 3. O limite é S na 3. Então, a partir daqui, pessoal, as constantes de erro, aí a equação vai ser idêntica. A única coisa que vai mudar é uma potência no S. E eu posso adicionar essa potência aqui também. É S na 0. Tá? Então, essa abordagem via constantes de erro é o que a gente faz na prática. Constante de erro. De velocidade. Tá? E essa abordagem é bem simples. A gente vai pegar a potência do sinal polinomial da minha entrada e calcular esse limite. Tá? Eu vou ter a constante de erro associado à posição, à velocidade, à aceleração, sei lá, a velocidade da aceleração, a aceleração da aceleração e assim por diante. Não sei o nome dessas coisas. Tá? O que vocês têm que entender é que é uma abordagem meio que mecânica, que pode ser levado a qualquer grau de entrada polinomial. O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai fazer um exercício bem simples para mostrar para vocês o que acontece quando o mesmo sistema é submetido a uma ou a outra referência. Eu não vou deduzir o erro de aceleração, porque é a mesma dedução. Eu só vou chegar nessa equação com isso aqui, Ka, e a potência aqui é S na 2G do ramo direto. Podem ver no material, na apostila. Eu vou focar a aula só nessas duas constantes de erro, cuja, inclusive, a equação é um pouco diferente, percebam. Muito comum você se confundir. Do posição é 1 sobre 1 mais P. Velocidade é 1 sobre a constante. Tá? Então, erro de posição é 1 sobre 1 mais Kp. O Kp é o limite do ramo direto, quando S tende a 0. E lembrem-se que o limite do ramo direto, quando S tende a 0, é o ganho DC do ramo direto. O Kp é o ganho DC do ramo direto, ponto. O erro de velocidade vai ser 1 sobre Kv. O Kv vai ser o limite, quando S tende a 0, de SG do ramo direto. E o erro de aceleração, que eu nem calculei, já vou colocar aqui, é 1 sobre Ka. E o Ka é o limite quando S tende a 0 de S ao quadrado G do ramo direto de S. Tá? Então, todas as deduções geram essas equaçõezinhas. Tá? Então, exemplos. Então, se eu tenho esse sisteminha, E aqui eu vou colocar 1 sobre S mais 2, S mais 4. Vou botar 10 aqui? Não, deixa assim. Vou botar 10. Então, pessoal, eu quero que vocês calculem para esse sistema de controle o erro de posição e o erro de velocidade dele. Tá? Então, eu dou para vocês 3 minutos para fazer isso. 3 minutos para vocês calcularem erro de posição e erro de velocidade desse sistema. Depois eu vou fazer outro, tá, pessoal? Na verdade, vai ser uma modificação nesse. Bora lá, então. Primeiro passo, né, para calcular tanto a constante de erro de posição, tanto o erro de velocidade quanto o erro de posição, eu tenho que calcular as constantes de erro desse sistema. Tá? Então, eu vou usar essa parte do quadro. Ó. O Kp
né? Óbvio, eu preciso calcular ou saber qual que é a equação do ramo direto. E você sabe, né? A equação do ramo direto, nesse caso, é o produto, porque eu só tenho uma associação em cascata. Então, é 100 sobre S mais 2, S mais 4. Então, essa é a equação do meu ramo direto. Então, barbadinha. O KP é o limite quando S tende a zero dessa porcaria. Né? Que eu, no início, vou calcular, porque eu sou muito querido. Mas daqui a pouco eu vou colocar KP igual a tanto, porque é uma coisa que a gente já sabe há bastante tempo, que é o ganho DC, né? Então, o ganho DC desse infeliz vai ser 100 oitavos. Né? O KV vai ser o limite, quando S tende a zero, de S vezes essa porcaria aí. Ó. E quanto é que dá esse limite aí, Wilson? Vai dar zero isso aí? Dá zero? É isso aí, não tenham medo. Sem medo. Né? Nem que seja errando, mas errando com convicção. Né? KV é zero. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? O erro de posição, que é 1 sobre 1 mais KP, para esse sistema vai ser 1 sobre 1 mais 100 sobre 8. Isso aqui é 8 sobre 108, é isso? 8 108avos. Né? O que acontece, pessoal? Esse é um sistema que tem um erro pequeno. Né? E isso é relativo também, né, de se falar. Um erro pequeno. Esse erro aqui é menor do que 10%, se a gente for avaliar, né? Para uma referência unitária. Toda a abordagem do erro que eu estou fazendo no quadro é unitária, tá, pessoal? É para sinais unitários. Eu posso levar isso para sinais não unitários? Posso, tranquilamente. Lembrando que o sistema é linear. Se o meu sinal de entrada, por exemplo, for A vezes o de T, a transformada é A sobre S, o resultado aqui vai ser A sobre 1 mais KP. O erro vai aumentar proporcionalmente a minha entrada, tá? Então, na apostila eu sou bem formal e eu coloco entradas de qualquer natureza. Né? Aqui no quadro, na hora de explicar, a gente trabalha com sinais unitários, tá? Fica mais fácil. Mas para trabalhar com sinais não unitários, é só multiplicar pelo fator que a entrada está multiplicada. Né? O sistema é linear, não esqueça. Então, o que acontece? Para um degrau unitário, esse sistema vai tender para... O erro vai tender para 8 108avos. Ou seja, menos do que 0,1. Né? Então, é um erro pequeno. Mas, talvez o sistema não possa operar com esse erro. Pensem que eu estou trabalhando com até um sistema com 1 grau de liberdade. Meu objetivo é fazer esse furo aqui nessa regra. Né? Se o meu sistema, eu mando ele ir lá para a localização do furo, ele tem um erro de 10%, ele vai chegar aqui na metade e furar. Beleza, né? Vai foder com todo o grafismo aqui. Né? Então eu vou perder a peça. Então, na verdade, tem alguns sistemas que, mesmo tendo um erro baixo, isso é muito ruim. Né? Então, vocês têm que cuidar com o que vocês querem para o sistema de controle de vocês. A maioria, ou na maioria das vezes, eu vou buscar erro de posição nulo. Né? Ou o menor possível. Que fique claro. Às vezes, eu posso trabalhar com um erro de posição pequeno. Posso, não sei. Se eu estou... Sempre dou esse exemplo. Se eu estou fazendo uma panela elétrica, importa se a panela chegou em 98 graus, mas eu queria que ela chegasse em 100. Né? Vai mudar muito a vida de quem está cozinhando? Não. Né? Não é uma coisa crucial eu ter erro nulo em alguns sistemas. Tá? Tem que tomar cuidado. Às vezes eu prefiro ter um sistema rápido, mas com erro, do que um sistema lento ou oscilatório sem erro. Então, meu professor costumava falar que controle é um cobertor curto.
né? Muitas vezes tu arruma um lado e estraga outro. É normal isso. O fato é, esse é um sisteminha que o erro tende para esse valor. Como é que vai ser a resposta desse sistema, né, pessoal? Vocês têm que estar entendendo isso. Não importa como vai ser o transitório nesse momento. Tá? Não se preocupem com o transitório, a gente vai estudar ele. Nós vamos imaginar que eu tenha essa referência. Tá? A minha saída em verde vai ter um certo comportamento e vai tender, enquanto o erro é complementar, né? É a referência menos a saída. Então, o erro vai ser assim. Ó. E, nesse caso, o erro vai tender para esse valor. Tá? A saída vai tender para 1 menos isso, se a minha referência for unitária, por óbvio. Né? Então, tendo erro, eu posso saber para onde o sistema vai tender, fazendo esse jogo de referência menos o erro que eu encontrei. Barbadinho, né? Agora, pessoal, que eu quero que vocês entendam, olha só. O erro de velocidade desse cara é 1 sobre kv, e quanto é que vai dar isso? Vai dar 1 sobre 0. Lembrem-se que é um limite, né? O kv, em teoria, é um limite. Então, eu não vou escrever 1 sobre 0, né? Mas eu averiguei, né, que o kv tende para 0 quando o s tende para 0. Bom, então o erro de velocidade, se kv tende para 0, ele vai tender para infinito. O que acontece com esse sistema? Ele tem um erro de velocidade que tende para infinito, e vocês têm que perceber o porquê. Seguinte, ó, eu sempre gosto de fazer esse raciocínio. Se a referência é de velocidade, eu posso pensar que é uma posição que varia, não? Claro que pode, professor. Então, vamos imaginar que a posição está variando conforme uma rampa. Ó. A gente viu que o sistema tem erro de posição. Tem um erro de posição. Né? E esse erro de posição, ele vai ser sempre proporcional à posição que o sistema se encontra. Quanto maior a posição, maior o erro. Tá? Então, o erro vai se comportar assim, ó, pessoal. O erro não, até o sistema, ele vai se comportar assim. Ó. Ele vai ter um erro de posição para essa posição inicial, ali, ó, esse ponto inicial que eu desenhei. Só que o erro ele vai sendo proporcional. O sistema ele vai ter um comportamento assim, ó. A saída do sistema vai ser uma reta. Mas percebam como ela é uma reta mais cansada. Ela é uma reta cuja inclinação é, nesse caso, sensivelmente diferente. Por quê? Porque o sistema tinha um erro de posição baixo. Tá? Então ele vai ter um errinho, ele consegue seguir posição com erro. Mas como ele segue uma posição já com erro, quando eu for aumentando a posição, para ter um sinal do tipo rampa, ele não vai conseguir acompanhar essa mudança, porque o erro vai crescendo, né? Ele vai ficando cada vez mais longe. Consequentemente, o erro do meu sistema, que é a diferença entre referência e saída, ele vai só crescer, né? Ele vai ser uma rampa também. Né? Porque essa diferença aqui, ó, para um determinado instante, essa diferença tem que ser essa diferença aqui. Ela está crescendo. Esse sisteminha aqui, ele não consegue seguir a rampa. Ele está tentando, mas como ele tem erro de posição, ele não consegue seguir uma posição que varia. Bem simples, né? O erro vai tender para infinito. A saída vai tentar seguir a referência, mas não vai conseguir. Né? Então, aqui está a referência. Mesma coisa aqui. Ó. Referência. Nossa. Eu inverti as cores aí, né? Vou mudar as cores rapidão. Hein? Só para ter a mesma cor, tá? O que é errado pensar que azul é um erro, né? Mas enfim. E que vermelho é a nossa referência. Not today. Né? Então tá aqui. Essa corneta aí que não ia rolar, hein?
Ah, mas é uma corneta com classe, né? Tu tem que admitir. Não é uma corneta inteligente. Não é inteligente. Só observando. Acontece, né? Acontece. Cornetear na minha piada, recebendo de volta. Vocês entenderam o comportamento desse sisteminha de controle? Né? Ele é um sisteminha extremamente limitado, tá, pessoal? Na real. Porque ele já não consegue seguir posição bem. Mesma coisa a furadeira. Eu mando ela ir para 1800 RPM, ela vai para 1700. Porra, meu. Porra, né? Então, o que acontece? Eu posso, né, fazer a mesma análise aí que vocês vão entender o que acontece, colocando aqui um integrador. Né? Então, se eu mudar o compensador que eu estou trabalhando para um integrador, né, eu queria usar uma letra, uma cor diferente. Eu tenho aqui. Por exemplo, eu não uso o controlador 10, eu uso o controlador 10 sobre S. E eu acho arriscadíssimo, na verdade, trabalhar com esse compensador. Por isso que eu vou mudar o compensador para 1 sobre S. E já explico por quê. Se eu tivesse colocado um integrador ali, né, vai mudar completamente o cálculo do KP e do KV. Claro, né? Se vocês calcularem aí, vocês vão ter, ó, eu até vou usar o preto para diferenciar, eu vou ter um KP que é quanto e um KV que é quanto. Alguém calcula rápido, porque dá para calcular tudo de cabeça. Então, essas constantes, elas foram criadas justo para tu olhar o sistema e saber o erro, entende? Sem precisar pensar muito. O KP é igual a quanto? Aqui, eu até vou botar aqui embaixo. O KV é igual a quanto? Se eu tenho 1 sobre S, o meu ramo direto, ele vai ter uma multiplicação por S. Aqui até vou botar bem fraquinho para mostrar que é só uma outra, para não apagar todo o quadro, na real, né? E obviamente que eu vou tirar um dos zeros aqui, tá? Então vai mudar a minha função do ramo direto. Né? Vai ficar 10 sobre S mais 2, S mais 4. Quanto é que é KP, pessoal? Vou escrever aqui, porque pelo visto tá difícil, hein? Tá difícil. G de S, do preto, do controlador preto, do segundo controlador. 10 sobre S, S mais 2, S mais 4. Primeira coisa que vocês têm que notar, eu aumentei o grau do sistema. E isso, pessoal, não é bom, né? Se tu for ver. Fica mais difícil, fica mais complexo, tanto de calcular quanto de controlar. Diga que alguém abriu o áudio. Ninguém? Quanto é que vai dar o limite, pessoal? Quanto é que é o limite dessa função? É tudo multiplicado pelo S para vai ser zero, o limite. Zero? Não, pessoal, é tudo multiplicado pelo S. Olha, tá aqui, ó. O KP é o limite daquela função. Quanto é que é? Já me suicidei várias vezes esse semestre, né? Ele não vai atender com infinito. Vai atender pro infinito, pô. Demoraram, tchê. Ô, pessoal, mas eu acertei. Demorou. O KP é infinito, pessoal. O que isso significa? Que o erro de posição vai ser quanto? Vai ser zero, porque é 1 sobre 1 mais infinito, que é zero. A gente já falou, eu já falei para vocês que um sisteminha, se ele tem integrador, ele vai ter ganho DC infinito no ramo direto. E eu quase tive um chilique falando que o integrador é o único filho da puta que zera o erro na malha fechada. Por quê? Porque ele integra o erro até achar o valor ótimo. É ele que consegue fazer isso. Porque ele só vai estabilizar o integrador quando o erro tender a zero, senão ele vai continuar integrando, é uma coisa meio que lógica, né? O que vai acontecer com a resposta desse sistema? A resposta desse sistema vai ter ao degrau, né, de posição,
vai tender, se o sistema for estável, vai tender para referência. Mas vocês viram que eu fui bem cauteloso, né? Falando que o sistema ele tem que ser estável. E eu não verifiquei isso. Né? Para verificar, eu tenho que calcular a malha fechada e ver onde estão os polos. Se eu exagero no compensador, a gente vai ver que eu tenho uma função de malha fechada instável. E daí fudeu, eu não consigo controlar, fudeu, meu sistema vai tender para o infinito. E não porque a referência tende para o infinito, não, porque ele é instável. Se isso é uma caldeira, vai explodir, vai estourar as válvulas de segurança. Né? Eu não posso ter um sistema instável de controle, por favor. O objetivo é o contrário, ter sempre um sistema estável, não importa os parâmetros. Tá? Então, vale essa ressalva. Né? Esse sistema teria que verificar se ele é estável para dizer se ele tem erro mesmo nulo. Os valores que eu calculo usando KP, KV e KA só são válidos provada estabilidade. Para terminar essa aula é infindável. Quanto é que vocês calcularam o KV? KV é 10 oitavos. Por quê? Porque agora vai cortar, né? Como eu tenho o integrador, quando eu for efetuar o limite, esse S vai cortar esse S aqui, ó. E vai sobrar 10 sobre 8. Então, o KV é 10 oitavos. Consequentemente, o erro de velocidade vai ser 8 décimos. E daí vocês devem estar se perguntando assim, tá louco, professor, é um erro alto? Eu penso assim, não sei se ele é alto ou não, porque ele não é percentual, digamos assim. Se a gente for avaliar, ele não é um erro percentual. O que acontece com esse sistema quando eu aplico a rampa nele? Né? Cadê aqui meu? Cadê meu azul? Esse sistema ele vai ter esse tipo de resposta aqui, ó. A referência é uma rampa. Né? Ele tem um começo, né? Eu sempre gosto de falar preguiçoso, né? Pela própria dinâmica, né? Que nem o motor aqui que eu ligo, ele demora para acelerar, né? Então o que vai acontecer? Ele vai ter a sua dinâmica inicial, mas diferente do outro sistema, nesse sistema essa inclinação vai ser igual à rampa. Tá? Consequentemente, o erro vai estabilizar num valor, que nesse caso, esse valor é 8 décimos. Né? Que esse valor, 8 décimos, é essa diferença aqui, ó. Que pode ver que vai se manter constante, né? Quando o sistema está estável. Então, pessoal, esse segundo sistema, se ele for estável, ele vai conseguir seguir rampa, mas ele segue com erro. Tá? E ele só consegue fazer isso porque em regime permanente ele zera o erro de posição. Então, depois que passar o transitório, ele vai ter erro nulo de posição, né? Mas como a posição está variando e ele demorou, o transitório demorou a passar, ele vai seguir sempre um pouco atrasado. Eu até posso pensar nesse erro, é bem comum pensar assim, pessoal. Eu posso pensar nesse erro como um atraso também, né? Não em amplitude, mas em tempo. Isso é bem comum. Porque se eu estou trabalhando com uma referência trapezoidal, o sistema ele iria responder assim, ó. Né? Ele vai estar um pouco atrasado em relação a esse trapézio, né? Mas percebam que um sistema que consegue seguir rampa, ele consegue seguir esse trapézio mesmo que um pouquinho atrasado. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Eu poderia adicionar mais um integrador para zerar
esse erro de velocidade. E daí eu passo por um sistema que segue uma parábola. Só que não existe forma, isso eu vou falar, é uma coisa profunda, não existe forma de estabilizar um sistema 1 sobre S ao quadrado aqui com essa equação, sem adicionar zeros. Para vocês terem uma noção de quão difícil começa a ficar estabilizar sistemas de controle que têm muitos polos. Inclusive muitos polos na origem, que é difícil mesmo estabilizar com polo na origem, pessoal, na área, no ramo direto. Então é o que eu falei antes, não adianta eu ter um bom desempenho matemático do erro se isso vem sacrificando a minha estabilidade. Porra, não. Primeiro a gente garante a estabilidade para depois corrigir o erro. Então vai ser uma coisa que mesmo a gente tá vendo o erro primeiro porque é mais simples. Mas o erro sempre é uma análise que vem quando a gente garante que o sistema é estável. Bom, daí eu vou verificar o erro, vou verificar o comportamento dele. Que fique claro. Então, de erro, basicamente é isso. Eu fiz uma aula só sobre o erro. A próxima aula a gente vai continuar falando nos exercícios que eu fizer daqui para diante. Eu sempre pergunto, volto meio assim, pessoal, esse carinha aqui vai ter que erro mesmo de posição, que erro de velocidade, para a gente não perder e não esquecer isso. Mas a partir da aula que vem a gente vai começar a trabalhar com o transitório, trabalhando com estabilidade e trabalhando depois com realmente ver como é que vai ser o transitório da malha fechada do sistema de controle. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. A gente se vê na próxima. Falou!